Uma boa tarde, que Deus te abençoe. Estamos juntos mais uma vez para compartilharmos a palavra do Senhor. E nessa tarde de sexta-feira, quero te convidar a ler comigo o primeiro capítulo do livro do profeta Jonas, um texto muito conhecido de todos os cristãos, uma história muito contada. E nós vamos ler então todo o primeiro capítulo do livro de Jonas. Quero te convidar a me acompanhar na leitura. E o tema da nossa meditação é reações ao chamado de Deus. Vamos então fazer a leitura do primeiro capítulo. Diz assim a palavra do Senhor. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, desceu para dentro dele para ir com ele para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio e, tendo-se deitado, dormia um sono profundo. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: Que tens, dorminhoco? Levanta-te, clama ao teu Deus, talvez assim ele se lembre de nós para que não pereçamos. E diziam cada um ao seu companheiro: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhes disseram: Declara-nos tu agora por causa de quem nos sobreveio este mal, que ocupação é a tua, de onde vens, qual é a tua terra e de que povo és tu? E ele lhes disse: Eu sou hebreu. Temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então estes homens se encheram de grande temor e disseram-lhe: Por que fizeste tu isto? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. E disseram-lhe: Que te faremos nós para que o mar se nos acalme, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso? E ele lhes disse: Levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se vos aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam para fazer voltar o navio à terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, nós te rogamos que não pereçamos por causa da alma deste homem, e que não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram no mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Até aqui. Uma história muito conhecida. Nós gostamos de brincar com a história de Jonas, de chamá-lo de profeta fujão. E de fato, Jonas fugiu da presença do Senhor, ou pelo menos ele tentou fazer isso. Tentou fugir da presença do Senhor como se isso fosse algo possível. E ele vai descobrir ao longo dessa jornada que não era. Não é possível fugir da presença do Senhor. Jonas era um hebreu, como ele mesmo se declara, um israelita temente ao Senhor, que conhecia a Deus, que estava ali presente, na sociedade de Israel, que adorava ao Senhor, que provavelmente conhecia muito bem muitos dos cânticos dos salmos de Israel, e muitos destes salmos nos falam a respeito de todos os povos, todas as nações adorarem a Deus, a universalidade da salvação, ou seja, o desejo que Deus tem de alcançar a todos os povos. O propósito de Deus com Israel nunca foi que somente Israel fosse um povo
salvo, povo especial, como se fossem melhores do que os outros, muito pelo contrário. Quando olhamos para a história dos patriarcas, vemos homens comuns, falhos, pecadores, mas a graça de Deus, ela age assim, da mesma forma que ela constrói a igreja, que Deus constrói a igreja nessa mesma graça, né? Eu e você não somos merecedores de nada, não há nada em nós que nos faça melhor do que outra pessoa que não está na igreja, mas Deus, por sua graça, nos chama, nos convida, nos salva e quer que nós continuemos a sua obra. Há um chamado para nós, assim como houve um chamado para Jonas. E o chamado para Jonas era para que ele fosse até a grande cidade de Nínive e ali ele pregasse o arrependimento, né? Haveria ali uma grande destruição naquela cidade e Deus estava dando uma oportunidade de salvação. Jonas imediatamente foge da presença do Senhor, ou ele tenta fugir da presença do Senhor. A palavra que nós lemos nos diz que ele imediatamente compra uma passagem de navio, vai até Tarsis, pega este navio e desaparece. E tenta fazer de conta que nada está acontecendo, né? Porque rapidamente nós vemos que há toda uma ação de Deus, né? Naquele momento, naquela embarcação, há uma tempestade. As pessoas percebem que tem alguma coisa de errado aqui, essa tempestade não é normal, e Jonas tenta dormir profundamente, ele tenta se esquecer disso, ele tenta realmente fugir da presença e da vontade de Deus. E ele descobre que não é possível. Jonas, ele experimentou na pele aquilo que o Salmo 139 nos diz, o que o salmista nos diz, né? Quando ele diz assim, no versículo 7, para onde me irei do teu espírito, para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva e habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Então, não há como se ausentar da face do Senhor, não tem como se fugir da presença de Deus. E Jonas descobre isso da pior maneira possível. Jonas tem uma reação muito enérgica e muito radical ao chamado de Deus. E a questão de Jonas ali não era uma preguiça, não era muito provavelmente medo, timidez, vergonha, coisas que normalmente pessoas alegam para fugir ao seu chamado, ao seu propósito ministerial, aquilo que Deus tem para as suas vidas. O problema de Jonas era uma questão interna ali do seu coração, uma questão de um nacionalismo exacerbado. Ele tinha essa questão do povo de Israel tão em estima que ele não se agradava na salvação de outros povos, em especial de uma nação inimiga de Israel. A grande potência ali da Síria, onde estava Nínive, era uma nação inimiga de Israel, inimigo histórico de Israel. Então havia todo esse sentimento contra aquele povo e Jonas não queria que eles se salvassem. A verdade é que Jonas não tinha este desejo, mas era da vontade de Deus que eles também tivessem a oportunidade de salvação. Jonas então vai parar dentro do peixe, num grande momento de tristeza, de aflição, de angústia. Não sei se você já tentou se imaginar na situação de Jonas, dentro de um grande peixe, sem luz, sem conseguir respirar direito, balançando dentro do mar, uma sensação de quase morte realmente, Ninguém imagina que sairá com vida de tal situação. Mas lá naquele momento de angústia, ele clama ao Senhor. A palavra diz que ele clama ao Senhor. Deus ouve sua oração e é interessante que ele termina, o capítulo 2 do livro de Jonas nos diz isso, nos versos 9 e 10, que ele termina este momento dentro do peixe com a seguinte frase: mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O voto que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra seca. O que votei, pagarei.
Olha que interessante, Jonas havia feito um voto, uma promessa ao Senhor. Talvez muito semelhante com as promessas que nós fazemos nos nossos cultos, nos nossos momentos de adoração, por meio dos cânticos, quando nós dizemos: Senhor, eis-me aqui, usa-me, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, usa a minha vida, pode usar a minha vida. Nós muitas vezes fazemos esse tipo de declaração e esse tipo de promessa. E eu creio que Jonas provavelmente fez algo muito parecido. Senhor, estou ao seu dispor. Mas a verdade é que no momento em que Deus requeriu os serviços de Jonas, né? Deus requeriu ali o seu ministério, ele se esquivou. Ele tentou fugir porque tinha outras convicções. É interessante que ele quis ser mais justo do que Deus. Ele queria escolher quem se salvava e quem não se salvava nessa situação. Porque olha só o que Jonas vai dizer ali, né, ao Senhor. Orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi esta a minha palavra, estando ainda na minha terra? Por isso é que me preveni fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo, misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Olha que radical, né? Esse sentimento que Jonas tinha contra aquele povo, contra aquela nação. Ele que está dizendo: olha, por isso mesmo que eu fugi, porque eu sabia que o Senhor é bom. Eu sabia que o Senhor é um Deus misericordioso e o Senhor ia acabar salvando eles. Então eu não queria isso. Eu fugi e agora eu estou tão chateado porque esse povo se arrependeu e encontrou salvação que eu prefiro morrer. Eu prefiro que a minha vida acabe aqui. Então olha que atitude radical, que falta de misericórdia, de empatia. Jonas era alguém que conhecia a Deus, sabia que ele era misericordioso, compassivo, mas ele não compartilhava desse mesmo sentimento. Ele queria ter a sua própria justiça e que tentou manipular aí a história para que a misericórdia de Deus não se manifestasse sobre os ninivitas. Ele não queria ver ali a salvação dos ninivitas. É algo realmente muito complicado quando nós analisamos a situação no coração de Jonas, né? Nessa situação, o coração de Jonas, um coração que não tinha empatia, que não tinha amor ao próximo e que estava completamente fora da missão de Deus para o próprio povo de Israel. E não é muito diferente hoje em dia. Muitas vezes dentro da igreja, uma igreja que também possui uma missão, uma continuidade da missão de Deus, que é alcançar todas as pessoas, todos os povos, levar o evangelho da graça a todos. Esse é o desejo de Deus, essa é a nossa missão. Nós somos apenas instrumentos nessa missão, em cumprir a vontade de Deus. Muitas vezes nós percebemos que também não fazemos, porque às vezes temos esse sentimento: está ótimo assim, estamos salvos ali, né? Queremos acrescentar somente aquelas pessoas que nós gostamos e nos esquecemos daqueles que consideramos talvez pessoas muito ruins, pessoas violentas ou pessoas marginalizadas ou que fazem parte de grupos ou de parcelas da sociedade que não nos agradam. Então a esses nós não nos esforçamos para levar o evangelho. Está ótimo aqui no nosso meio, né? Já estamos aqui com a nossa panelinha, o nosso Israel já está formado aqui, então não vou me esforçar além disso. Esse era o sentimento de Jonas, e eu sei que esse sentimento, se não tomarmos cuidado, também pode alcançar as nossas igrejas, que é algo muito complicado. Aqui eu estou usando apenas o exemplo de Jonas para falar a respeito de reações ao chamado de Deus. Mas a Bíblia nos mostra muitas outras reações, né? Reações boas e reações também complicadas, né? Talvez a de Jonas seja uma situação extrema. Fato é que nem todos receberão o mesmo tipo de chamado. Há chamados mais radicais, há chamados que são mais fáceis de se cumprir, no sentido de que você não tem que mudar tanto a estrutura da sua própria vida, mas há chamados que exigem uma renúncia muito maior.
A verdade é que Deus tem planejado todas estas coisas para cada um de nós. E cabe a cada um de nós entender e discernir o chamado do Senhor e se colocar verdadeiramente à disposição. Bons exemplos: Abraão. Abraão não tinha o mesmo conhecimento de Deus que Jonas tinha. Uma vez que toda a história de Israel já havia ali, né, boa parte já havia acontecido nos dias de Jonas, eles já tinham passado pelo êxodo, já tinham conhecido a Deus, as suas leis, seus mandamentos, já havia um sistema de adoração. Abraão não, ele conhece a Deus, mas ele não conhece a Deus em profundidade, mas ainda assim, quando Deus diz a Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar, Abraão, ele obedece, ele deixa toda a sua vida muito confortável, né, o conforto de uma cidade grande, de uma cidade moderna, que era a cidade de Abraão na época, com todas as comodidades, para enfrentar algo que ele sequer sabia o que seria, o que iria acontecer. Ele confiou na promessa de Deus e rapidamente ele cumpre esse chamado. Um outro exemplo que eu gosto muito é o exemplo de Eliseu. Quando Elias o nomeia sucessor, né, Elias retorna do deserto e ele encontra Eliseu, ali simbolicamente ele lança sua capa sobre Eliseu, no sentido de passar realmente o ministério, a continuidade do ministério profético. Eliseu entendeu imediatamente o que estava acontecendo, ele não inventou desculpas, ele não ficou gaguejando, mas imediatamente ele parte com Elias. Ele assume o seu chamado, né? É muito interessante a prontidão de Eliseu. Os discípulos também, né? Muitos dos discípulos têm uma prontidão ali no momento em que Jesus os chama, imediatamente passam a caminhar com ele, a vivenciar, né, o ministério de Jesus junto com ele, e não eram homens desocupados, eles tinham suas vidas, famílias, seus trabalhos, mas eles entenderam o chamado de Deus e entenderam que o chamado de Deus era mais importante do que aquilo que eles tinham nas suas próprias vidas. Mas há também aqueles que tentam gerar dificuldades. Se nós lembrarmos da história de Moisés, no momento em que Deus o chama na sarça ardente e pede para que ele vá até o Egito efetuar a libertação do seu povo, ele começa a inventar ali desculpas, talvez as desculpas até fossem fundamentadas, talvez ele tivesse medo, timidez, mas ele começa a criar dificuldades, né? E Deus é enfático com ele: você vai, vou colocar o teu irmão Arão junto com você, mas você vai. E ele foi, mas ele tentou ali gerar alguma dificuldade nesse chamado. Já há um caso muito trágico que sempre me faz refletir muito, que é o caso do jovem rico. E Jesus convida ele a vender todos os seus bens, dar aos pobres e segui-lo. Ele recebe um convite ao discipulado. E esse jovem, ele escolhe as suas riquezas, né? Ele se entristece com as palavras de Jesus, com a exigência de Jesus, e ele vai embora. E ao que tudo indica, ele perdeu a oportunidade de caminhar com Jesus, ele abriu mão do seu chamado por amar mais as coisas terrenas do que a Deus. Estou dizendo todas essas coisas para chegarmos aí no grande cerne dessa meditação. Como nós temos reagido ao chamado de Deus? Como nós temos reagido àquilo que Deus tem nos pedido, tem nos chamado para fazer? Você tem percebido isso, ou você tem estado tão atarefado, tão envolvido nos seus afazeres, na sua rotina cotidiana, no seu modo de vida, que não tem percebido o que Deus requer de você? Talvez Deus esteja pedindo de você, de mim, algumas coisas, e talvez a gente esteja aí protelando essas coisas por um tempo. Talvez estejamos arrumando desculpas, talvez seja apenas preguiça, inércia, né? Uma aversão a mudanças muito radicais, muito complicadas. Talvez um desejo de manter as coisas confortáveis como estão.
É fato que nem todo chamado, como eu já disse, vai ser um chamado radical. Nem todo mundo aqui vai receber um chamado para largar tudo que tem, largar sua família e ir para outro país pregar o evangelho. Talvez esse seja o chamado de alguns, os missionários que o digam. Mas talvez o nosso chamado seja algo um tanto mais simples de se encaixar na nossa rotina. Algo como um ministério, um serviço específico que Deus tem requerido de você na tua igreja. Talvez ser testemunho do evangelho no seu próprio trabalho, na sua própria família. Coisas que às vezes vamos protelando, arrumando desculpas e tentando fazer que nem Jonas, né? Tirar um cochilo no meio da tempestade, fazer de conta que não está acontecendo nada, que não é com a gente. Mas que esse tempo, né? Esse tempo tão conturbado da pandemia e um tempo de tantas mudanças na nossa rotina, possa ser também um tempo de reflexão nesse sentido. Que nós possamos nos perguntar, Deus, qual é o teu chamado? Nós possamos perguntar isso a Deus, nós possamos buscar isso em oração. Qual é o chamado? Qual é o teu propósito para mim? Há algo que eu deveria estar fazendo e não estou? Quais são as desculpas ou preconceitos que eu tenho? Ou qual é a preguiça, a inércia? Ou qual é a razão, talvez o medo, a insegurança? O que tem me impedido de cumprir o teu chamado, de cumprir os teus propósitos? Porque o fato é que a igreja é um lugar participativo, né? Nós vivemos o sacerdócio universal. Cada um de nós tem dons, tem talentos, tem uma missão, tem um propósito, tem um lugar no plano de Deus, né? Não é um lugar onde apenas alguns têm função e outros não. Então, o que é que nós temos que fazer que não estamos fazendo? O que é que nós deveríamos fazer? E talvez seja o momento de aproveitarmos estes exemplos e refletirmos sobre isso, aproveitarmos este tempo, que já é um tempo de mudança, de reorganização do tempo e das rotinas, para tentarmos nos colocar mais alinhados com a vontade de Deus e entendermos o que Ele tem para mim e para você. Que nós possamos meditar nisso com todo o nosso coração, que nós possamos discernir a vontade de Deus para as nossas vidas. É isso que eu quero te convidar a fazer comigo em oração, e que possamos cumprir a vontade de Deus, porque sabemos pela palavra que não há como fugir dela, não sem prejuízos. Sabemos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e que nós nos completaremos como pessoas quando estivermos vivendo no centro da vontade de Deus, justamente porque ela é boa, porque é aquilo que Ele planejou para nós. São as boas obras que Ele preparou de antemão para que andássemos nelas, como diz a própria palavra de Deus. Então quero te convidar a orar comigo nesse momento. Feche seus olhos. Senhor, eu quero te agradecer pela Tua palavra e pelos muitos exemplos, Pai, que o Senhor nos deixa, de homens e mulheres que ouviram Tua voz, que cumpriram o Teu chamado, que fizeram a Tua vontade, ainda que com custo, porque sabemos que há um custo para o discipulado, para o seguir a Cristo neste mundo, mas que entenderam que o Senhor é mais importante do que todas estas coisas. Obrigado também, Pai, por nos deixar exemplos, Pai, daqueles que não fizeram isso, e de como sofreram, e de como é ruim quando não nos dispomos a fazer aquilo que o Senhor quer de nós. Que o Senhor nos livre disso. Seja qual for a razão, ó Pai, pela qual não estamos cumprindo talvez tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, que o Senhor nos revele e que o Senhor nos ajude a vencer cada uma delas. Que cada um de nós possa verdadeiramente se colocar à disposição do Senhor em tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Que cada um de nós seja usado poderosamente conforme os planos e propósitos do Senhor, porque sabemos que o Senhor tem para cada um de nós. Que todos nós fazemos parte do teu reino e todos nós fazemos parte da tua missão. Abençoa-nos, Senhor, dá-nos coragem, intrepidez, fé, ousadia, para sairmos das nossas zonas de conforto ou mesmo abandonarmos os nossos preconceitos, as nossas ideias
e vivermos a realidade da tua palavra, nos tornarmos mais parecidos contigo, assim como Jesus, que cumpriu cabalmente a sua missão e o seu chamado. Ainda que lá no Gólgota, suando ali junto com gotas de sangue, ele tenha colocado o seu sofrimento e a sua aflição diante do Senhor. Senhor, se possível, passa de mim este cálice, mas contudo seja feita a tua vontade. Que esta seja a nossa oração. Ainda que seguir ao Senhor e servir ao Senhor implique em custos, em abnegação, em coisas que deveremos deixar de fazer ou perder, que seja feita contudo a tua vontade, Senhor, porque sabemos que ela é soberana e que ela é perfeita sobre as nossas vidas. Que o Senhor nos ajude, aumente realmente a nossa fé e o nosso amor por ti e pelo próximo. Dá-nos, Senhor, um coração como o teu, como nós gostamos de cantar, e ajuda-nos a fazer a tua vontade. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, tenha aí um final de semana abençoado na presença de Deus e que domingo nós possamos juntos celebrar, adorar, cultuar ao nosso Deus que tanto nos tem amado e cuidado das nossas vidas. Que Deus te abençoe e fique na paz do Senhor Jesus.